A Igreja Laodiceana. Cremos que este estado da Igreja existe e que ela é composta de ministros e pessoas do segundo advento que recaíram e se tornaram mornos. Quando e onde este estado da Igreja começou? Cremos que começou em 1845, na conferência na cidade de Albany, Nova York, com os dois principais mestres na causa adventista como presidente e secretário pro tempore. Pro-tem significa a forma abreviada de pro tempore, uma expressão em latim que significa por um tempo ou temporariamente. A saber, William Miller e Joshua V. Himes, e 61 ministros atuantes e delegados. Ver Advent Herald, 14 de maio de 1845, página 105. Essa organização prosseguiu por meio de uma série de conferências nas cidades de Filadélfia, Baltimore e Boston. Página 112, coluna 3. O resultado foi extremamente animador para os seus corações, particularmente para Joshua V. Himes e S. Bliss. Veja a coluna 2 da mesma página, também o Herald de 21 de maio. Pensamos que essa organização foi completada em 20 de abril de 1846, na cidade de Rochester, Nova York. Veja Voice of Truth, de 22 de abril, página 25. Também página 29, coluna 1, Conference Address. Nossos irmãos do leste, oeste, norte e sul estão harmoniosamente, com poucas exceções, unidos na fé e na esperança do Evangelho, e bem empenhados em estender sua influência benigna e bênçãos a outros. Eles estão fazendo preparativos para trabalhar na presente estação com entendimento e eficácia para a salvação de milhares que perecem ao seu redor. O editor do A Voz da Verdade, Voice of Truth, não estava pronto para se unir nas primeiras conferências, pois ele, com alguns outros, aderiu fortemente ao clamor da meia-noite. Veja seu artigo sobre esse ponto no A Voz da Verdade de 11 de junho de 1845 e então sua mudança decidida em 11 de novembro de 1846. Aqui vemos a perfeita união com os editores adventistas e seus aderentes. Veja a visão da Igreja de Laodiceia pelo editor do VT em 13 de agosto de 1845, publicada desde então no Revisão do Advento Extra, em inglês Advent Review Extra. Isso mostra a decidida mudança e afastamento do estado de Filadélfia da Igreja, onde todos professavam estar no 10º dia do 7º mês de 1844. Veja o Revista do Advento, Advent Review, de 48 páginas, publicado em Auburn, Nova York, contendo seus testemunhos emocionantes. Sem dúvida, eles estavam então no estado correto da Igreja e mantendo firmemente aquilo que haviam alcançado, a saber, a mudança da Babilônia ou do estado de Sardes da Igreja para o estado de Filadélfia. Quando eles mudaram do estado de Filadélfia para o estado de Laodiceia, cremos que influenciaram centenas de almas honestas a irem com eles. Estes são aqueles que estamos tentando buscar, por este artigo e por todos os outros meios possíveis. Mostrar-lhes sua condição perigosa e sem esperança, e total destruição, se não os abandonarem e retornarem imediatamente à porta aberta na Igreja de Filadélfia, pois não há promessa ou esperança para eles onde estão. Veja Apocalipse 3, versos 16 e 19. Vamos apenas fazer um retrospecto geral do progresso descendente dos laodicianos. Por 6 anos sucessivos, a saber, do outono de 1844 até a primavera e outono de 1850, a maioria desses membros líderes tem ajudado e assistido uns aos outros na mudança da cronologia, isto é, da história do mundo, para provar que estavam na posição verdadeira. O que eles ganharam? Resposta: nada além de decepção e confusão. Isto também em direta oposição ao seu trabalho padrão, revista Escudo do Advento. Não se provou ser seu escudo, isso é claro.
6 vezes. Dissemos 6. Sim, mais. Alguns já marcaram o tempo para o término dos 2.300 dias, do outono até a primavera, por 6 anos consecutivos, e assim quase completaram um círculo, se 7 anos fossem necessários, em vez de seguirem pelo caminho correto. A revista O Mensageiro do Advento, 2 de março de 1850, finalmente foi publicado e provou, por uma demonstração, que a posição do 10º dia do 7º mês em relação ao fim dos 2.300 dias estava correta. Mas, disse um deles para mim, nada foi realizado. Daniel foi informado de que o santuário seria purificado, mas ninguém sabia nada sobre isso. Não, nem mesmo ele próprio. Em 1844, isso moveu toda a igreja a mudar sua posição para a porta aberta, no estado da Igreja de Filadélfia, e a sacrificar suas casas, terras e reputações pessoais ao Deus de Israel, porque criam nisso, e que o Senhor Jesus também estava vindo. No estado laodiceano agora, o caso é o oposto. Se quiser prova, leia O Mensageiro do Advento. O mais elevado padrão professado, publicado no mundo, para iluminar e preparar a Igreja de Deus para o grande e terrível dia do Senhor, prestes a vir sobre eles. Qual é o problema? Resposta: o caráter pessoal está em jogo. Quem está errado? A maior dificuldade é descobrir quem entre eles está certo. Vá até a cidade de Boston, onde em 1844 os cidadãos tremiam sob seus apelos comoventes para estarem prontos para a vinda de Jesus. E agora? O oposto. Difamando e devorando uns aos outros com seus extras, vindicadores, etc., etc. Esta é a verdadeira igreja? Deus nos livre. Ora, me parece que até os próprios anjos no céu estremeceriam ao vê-los aparecer ali em seu estado atual. Eles vão melhorar? Se o passado for critério de julgamento, respondemos: não, não, nunca. Então, vós que esperais salvação, fugi, rapidamente, fugi, digo eu, por vossas vidas. Não tendes nenhum momento a perder. Destruição total aguarda toda a alma que for encontrada neste estado laodiceano. Para obter um correto entendimento do estado laodiceano da Igreja, examinemos algumas coisas concernentes aos 7 estados das igrejas. Os capítulos 1º, 2º e 3º de Apocalipse nos apresentam 7 estados distintos e diferentes da Igreja sob o Evangelho. Alguns têm suposto que essas igrejas descritas nos capítulos 2º e 3º de Apocalipse eram literais, porque havia 7 igrejas literais na Ásia Menor, com os mesmos nomes. Mas pensamos que as definições bíblicas desses nomes descrevem o espírito e as qualidades dos 7 estados das igrejas. Elas não podem ser literais, por várias razões. Primeira, esta é uma revelação, ou profecia do futuro. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, verso 1. João teve essa visão no ano 96 depois de Cristo, mas as igrejas literais existiam no ano 60 depois de Cristo, 36 anos antes. Segunda, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, verso 16. Estes sinais enviados por Jesus existiram no ano 60 depois de Cristo, e as igrejas literais existiam no ano 60 depois de Cristo, 36 anos antes. Terceira, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, verso 16. Estes sinais enviados por Jesus existiram no ano 60 depois de Cristo, e as igrejas literais existiam no ano 60 depois de Cristo, 36 anos antes. Terceira, estes sinais enviados por Jesus existiram no ano 60 depois de Cristo,
e as igrejas literais existiam no ano 60 depois de Cristo, 36 anos antes. Terceira, estes sinais enviados por Jesus existiram no ano 60 depois de Cristo, e as igrejas literais existiam no ano 60 depois de Cristo, 36 anos antes. Terceira, estes sinais enviados por Jesus existiram no ano 60 depois de Cristo, e as igrejas literais existiam no ano 60 depois de Cristo, 36 anos antes. Etc. Apocalipse 22, verso 16. Isso nos leva até o fim do tempo. Nada tem sido conhecido daquelas igrejas literais por centenas de anos. Mas pode ser dito sobre este ponto, se necessário, que isso baste por agora. Como os primeiros 4 estados da igreja foram no passado, por volta do ano depois de Cristo, admitimos que quase todas as classes de irmãos adventistas ajudaram neste trabalho até o outono de 1845. Esse trecho está no rodapé da página original. 1798. Limitemos nossa exposição em relação aos últimos 3, os quais estão todos em um estado organizado, no tempo presente. Quinto estado, Sardes, significa aquilo que resta, que está prestes a morrer. Apocalipse 3, versos 2 ao 3. Suas obras não são perfeitas diante de Deus. Verso 2. Jesus os adverte a se prepararem antes que ele venha sobre eles. Verso 3. Tens, contudo, em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai, etc. Versículos 4, 5. Entendemos isto como sendo a igreja nominal presente, a Babilônia, da qual o povo de Deus saiu sob a mensagem do segundo anjo, que se encerrou no 10º dia do 7º mês, 1844. Eles então estavam prestes a morrer, e agora estão espiritualmente mortos. Aqueles que saíram da Babilônia sob o clamor, em obediência ao chamado do céu, Apocalipse 18, verso 4, e venceram, ou seja, continuam na terceira e nas outras mensagens angélicas. Jesus os reconhecerá diante de seu Pai, e seus nomes não serão riscados do livro da vida. 6 anos atrás, havia milhares que testemunharam o estado de coisas acima, dos quais a maior parte ainda está viva até hoje, e a maior parte agora está no 7º, o estado laodiceano da igreja. Como chegaram lá? Resposta: eles passaram para o 6º, ou estado filadelfiano da igreja, no outono de 1844, e permaneceram lá tempo suficiente para provar, com plena satisfação, que haviam mudado sua posição para uma que era verdadeira e clara. Para comprovação, por favor, leiam suas próprias declarações mais uma vez, na Revista do Advento de 1850. Sintomas de inquietação logo foram percebidos em nosso líder. Era evidente que sua esfera de ação era limitada demais para permanecer com aqueles que haviam entrado na porta aberta da igreja filadelfiana. Ele publica um artigo no Sentinela da Manhã, de 16 de janeiro de 1845, intitulado No Campo Novamente, e diz: colocamos a imprensa em plena operação novamente. Nossa obra é para os santos e reavivar as igrejas adormecidas. Devemos agitar, 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 até que vejam a falsidade de sua posição. Ele continua com conferências em Waterbury e outros lugares em Vermont e no oeste de Nova York. Veja páginas 21, 22. Isso o fortaleceu e a outros, de modo que a convocação para a Conferência de Albany foi feita, para reunir-se em 29 de abril de 1845. Daí vemos a mudança súbita de uma posição verdadeira para outra. Mas, diz o leitor, e daí? Resposta: ele é o líder, e para onde ele se move, os outros o seguem.
Você pode muito bem tentar novamente restringir a obra para toda a igreja exatamente aqui, neste país, porque o grande fardo do trabalho adventista tem sido carregado neste continente. Algo sem dúvida está acontecendo em outros países, mas este é o grande campo para as 3 mensagens angélicas. É em vão, no entanto, tentar provar que Joshua V. Himes não tem sido um editor proeminente e líder na causa adventista nos últimos 10 anos. Isso não prova que ele tenha dado um passo certo sequer desde janeiro de 1845. Ele tem levado outros a cumprir a profecia, para sua total destruição. Tenho pena dele, e realmente gostaria que suas muitas e profundas provações o tivessem levado a Deus. 6º estado. Filadélfia significa amor fraternal. Este é o estado no qual todos os crentes adventistas estavam entrando quando aquele clamor unido e emocionante estava percorrendo a terra como muitas águas. Eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. As organizações sectárias da Babilônia no estado de Sardes foram abaladas em todas as direções, e seus membros mais piedosos e eficientes foram conduzidos e movidos diretamente ao estado de amor fraternal. Nenhum crente adventista foi para outro lugar até a dispersão, depois que o clamor cessou. Apocalipse 3, verso 7, mostra a porta fechada e a porta aberta, que ninguém pode fechar. O mestre da casa, nosso grande sumo sacerdote, no santuário no céu, Hebreus 8, verso 1, capítulo 2 e capítulo 9, versos do 1 ao 5, levantou-se e fechou a porta exterior de seu ministério diário com o mundo, e ninguém pode abri-la, e abriu a porta para o Santíssimo, onde se vêem os 10 mandamentos, Apocalipse 11, verso 19, e ninguém pode fechá-la. Isso foi feito quando os 2.300 dias terminaram, no 10º dia do 7º mês de 1844, e em nenhum outro momento. Aqui estava a perfeita harmonia entre sombra e substância. Arão, uma vez por ano na sombra. Jesus, na substância, ao final dos 2.300 anos. Isso prova o dia e o ano em que a porta foi fechada, e que a última e única porta segura foi então aberta para os vencedores na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia guardou a palavra do Salvador e não negou seu nome. Aqueles que deixaram esse estado e se separaram de seus irmãos logo se cansaram, não conservaram firmemente sua palavra e por isso negaram seu nome. Veja Apocalipse 3, verso 8. Jesus, no verso 10, promete guardar todos da hora da tentação ou provação que guardaram a palavra de sua paciência. Isto é, todos os que pacientemente esperam neste estado da igreja, ele os guardará quando o decreto for emitido pelo dragão, Apocalipse 13, verso 15, para matá-los. Então Jesus virá rapidamente, e a verdadeira igreja é exortada a manter firme sua experiência passada. Verso 11. Se não o fizerem, alguém tomará sua coroa. Veja o que acontece com os que abandonam sua experiência. Verso 9. No verso 12 está a preciosa promessa ao vencedor, para todos nesta igreja. Eles serão pilares no templo de Deus e terão o nome de Deus, a cidade santa, e o novo nome do próprio Jesus escrito sobre eles. Aqui vemos que todas as promessas preciosas são feitas a esta igreja que crê na porta fechada e permanece na porta aberta. Elas não podem ser reivindicadas por aqueles que permanecem no estado de Sardes ou Laodiceia da igreja. 7º estado. Laodiceia significa o juízo do povo. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículos 16 e 17. Esse estado, nem frio nem quente,
representa seu estado instável por 6 anos passados, enquanto eles têm continuamente mudado a cronologia para provar o fim dos 2.300 dias no futuro, o qual eles haviam reconhecido que terminou no outono de 1844. Jesus queria que eles ou crescem em sua verdadeira posição ou parassem e deixassem a cronologia de lado, pois sempre que seus cálculos falhavam, isso fazia com que a fé deles e de outros enfraquecesse. E assim tem estado continuamente afundando em um estado morno, nem uma coisa nem outra. Nesse estado é impossível que sejam salvos, pois Jesus diz que os vomitará de sua boca, ou os destruirá. Porque dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Versículo 17. Se você quer a verdade sobre qualquer ponto de doutrina, especialmente qualquer coisa relativa à segunda vinda do Senhor, o Advent Herald e o Harbinger são os padrões professos. Eles professam ser ricos em conhecimento bíblico. Sua leitura contínua e escrita sobre o tema do Advento e todos os assuntos ligados a ele na Bíblia os tornam ricos. E, no entanto, não sabem que são desgraçados e miseráveis, e pobres, e cegos, e nus. Como? Resposta: espiritualmente. Porque certamente saberiam se estivessem literalmente nesse estado. Então, com todo o seu conhecimento bíblico, ainda não receberam o alimento no tempo devido. Na conferência geral deles, em maio passado, surgiu uma questão sobre sua declaração de princípios para o futuro. Foi finalmente decidido que o endereço que eles haviam enviado da Conferência Mútua dos Adventistas em Albany, Nova York, em 29 de abril de 1845, deveria ser seu princípio de fé para o presente ano de 1850. É verdade que deram a visão correta, em termos gerais, que era para guiá-los até o fim dos 2.300 dias, mas como continuam em seu curso de ação, na proclamação de uma porta aberta para a Babilônia e para todo o mundo, exatamente como saíram da Conferência de Albany em 1845, eles provam claramente que nada ganharam, não fizeram progresso algum, apenas correram quase em círculos, numa corrida de 5 anos, lutando contra o vento, e agora declaram que seu ponto de partida de 29 de abril de 1845 é o melhor que podem oferecer para maio de 1850. Parece claro que eles reconheceram seu estado laodiceano, de nem frio nem quente. Não tem uma posição definida, nem outra. Quão diferente é do caminho do justo, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. É em vão para eles aplicarem o estado laodiceano da Igreja, agora existente e que deve existir antes que Jesus venha, a qualquer outra classe de crentes na Terra. Os crentes da porta fechada estão na Igreja de Filadélfia. A igreja nominal está antes de 1844, no estado de Sardes, espiritualmente morta. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, verdade presente, que suportou a provação de 6 anos de oposição e agora está brilhando cada vez mais, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas. Significa justiça, ou justiça dos santos, e colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. E veja a verdade presente. Verso 18. Jesus não aconselha ninguém a comprar dele riquezas terrenas, etc. Não, é a verdade presente que os laodiceanos devem possuir para serem salvos. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Verso 1. Jesus ainda ama alguns que estão na igreja laodiceana e os chama ao arrependimento. Se eles foram enganados por falsos mestres, devem deixá-los o mais cedo possível e ser zelosos e arrepender-se, pois todo aquele que for encontrado nesse estado quando Jesus deixar o santuário
e cessar de interceder pelos honestos entre eles, será destruído. Eles devem voltar à porta aberta na igreja de Filadélfia, que ninguém pode fechar, de onde vieram. Pois essa é a única verdadeira igreja, ou lugar de segurança. Leia no verso 20 a última mensagem amorosa de Jesus para você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus terá comunhão contigo se abrires teu coração e receberes a verdade. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim, a promessa se estende do verso 18 ao 22. Agora é o tempo de se arrepender e voltar à verdade. Seja rápido, apressa-te por tua vida. Jesus está purificando o santuário, ou apagando os erros da casa de Israel. Quando esta obra estiver terminada, ele tomará seu lugar sobre a grande nuvem branca. Então, os 7 anjos derramarão as 7 últimas pragas. Isso iniciará o grande dia da sua ira. Apocalipse 6, verso 17. Esse é o dia das pragas de Babilônia. Suas pragas virão num dia profético: morte, lamento e fome. E ela será totalmente queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Apocalipse 18, 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2 partes dela serão exterminadas e morrerão, mas a terceira será deixada nela. Deus diz que trará a terceira parte através do fogo e a refinará. Eles clamarão a ele e ele os ouvirá. Ele dirá: este é o meu povo. E eles dirão: o Senhor é meu Deus. Zacarias 13, versos 8 e 9. Primeira parte. Sardes, a igreja nominal ou Babilônia. Segunda parte. Laodiceia, os adventistas nominais. Terceira parte. Filadélfia, a única verdadeira igreja de Deus na terra, pois eles pedem para ser trasladados à cidade de Deus. Apocalipse 3, versos 12, Hebreus 12, versos 22 ao 24. Em nome de Jesus, eu te exorto mais uma vez a fugir dos laodiceanos, como de Sodoma e Gomorra. Seus ensinos são falsos e ilusórios e conduzem à destruição total. Morte, morte, morte eterna está em seu caminho. Lembra-te da esposa de Ló, de seu irmão Joseph Bates, Fairhaven, Massachusetts, 10 de novembro de 1850. Fim da revista de número 1. Revista do Segundo Advento e o Arauto do Sábado. Série audiobook no YouTube. Se este conteúdo foi uma bênção para você, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos bíblicos em audiobooks dos pioneiros. Faça parte conosco da preservação das verdades eternas adventistas.